Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Hoje uma reunião especial. Eu tô aqui com alguns amigos de longa data pra gente falar do tema Na Minha Época. Como eram as coisas no mundo do escritório, no ambiente de trabalho, alguns anos atrás. Tinha computador para tudo? Não tinha? Tinha acesso a tudo como é hoje? As coisas eram um pouco diferentes? Vamos trocar uma ideia aqui, bater um papo com esse pessoal que passou por algumas fases diferentes. Não vou chamar de ninguém de velho aqui, gente, pelo amor de Deus. O termo velho está proibido nessa conversa. São todas pessoas experientes. Pessoas com uma grande carga de experiência no ambiente de trabalho. Sim, é o pessoal vintage. E o pessoal vintage, assim. Eu não quero ser chamado de Jesus, hein? Em 2 semanas você vai, Zé. Isso é verdade também. Dá até pra ele pegar aquele cartão de estacionamento. Eu tô pensando nisso aí já, viu? Pegar o ônibus de graça. Estaciona mais perto. Pode andar penteando o cabelo na rua e ninguém vai falar mais nada pra você. Não, ninguém fala nada. Idoso é idoso. Já pode carregar aquele pentinho no bolso da frente, assim, já, e sair penteando o cabelo na rua? Aquele redondinho? Sabe uma escovinha redondinha assim que você se encaixa na mão e passa no cabelo? Que você enfia o dedo, isso aí. Isso aí eu nunca vou saber. Eu não vou saber. Não precisa de pente, né, Nelson? Uhum. Isso aí eu tenho que fazer outra coisa. Eu vou usar pochete, eu acho que pochete combina, né? Fica legal pra ir. Pochete fica legal, viu, cara? Pochete é legal. Fica legal. Também acho. Pochete tá voltando na moda aí, Nelson. Tá nesse mundo cyberpunk agora. Pochete tá... Pochete pra carregar celular, álcool em gel. Isso. Só falta voltar a carteira com velcro também. Daí eu volto pro inferno, né? Então hoje aí com a gente para bater esse papo, tô aqui com o Guazelli. Fala aí, Guaza. E aí, tudo certo, Rafa? Tudo certo, perfeito aí. Tô aqui com o Nelson. Fala aí, Nelson. E aí, Rafa, beleza? Tudo bem? E tô aqui com o Samuca. Fala aí, Samuca. Pessoal. Tudo bem, Rafa? Fala, Guaza. Fala, Nelson. Cara, fique bem claro que perto dessas lendas eu me sinto o estagiário. Né? Na verdade, acho que nós nem chegamos a trabalhar juntos, né? Porque a diferença de idade era muito grande. Mas eu posso me lembrar de alguma coisa de vidas passadas. Sim. Tem a questão da insalubridade também, né? A gente não dá para trabalhar com todo mundo. Então. Olha, no meu caso, teve a carinha que já veio pedir insalubridade para trabalhar do meu lado, não aguentava, disse que era insalubre. E queria 25% a mais, porque não dá, perto do Guazelli não dá, porque ele estraga as pessoas, é complicado, viu? É uma lenda, tudo mentira, viu? Ah, claro que não, dá pra ver pelo Nelson, um cara íntegro, normal. Não perdi cabelo. Não peguei cabelo. Eu só tô só com uma medicação leve agora. Depois de 33 anos que eu conheço ele, a medicação tá bem leve agora. Eu posso falar que eu já tô bem, já. Meu Deus do céu. Então vamos embora pra esse bate-papo, então. Como é que vai ser isso? Deixa eu fazer uma primeira pergunta para vocês, antes de começar contando sobre o ambiente de trabalho. Posso perguntar isso, aliás? Em que ano vocês começaram a trabalhar? Vamos começar pela idade? Dá o mais velho primeiro. Então, no caso, é você, Samuel. Claro, com certeza. Então, começo eu, né? Cara, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, no ano de 1998, velho. Nessa fatídica empresa Vital que todos nós conhecemos. Ó, eu comecei um pouco mais cedo do que o Samuel. Na indústria, eu comecei em 1978. E alguns anos depois. Eu comecei em 85 pelo Senai, pela mesma empresa. Tem um intervalo bom até entre um e outro, então cada um deu mais ou menos, não deu 10 anos redondo, mas deu uma década pra frente. 20, né, Rafa? Você foi em 78. Nelson foi em 85. Samuel, né, em 98 que ele falou? E o Samuel em 98, O Guazelli e o Samuel tem 20. Isso, perfeito. Isso. E você é no intermediário.
O Nelson começou a trabalhar quando na 85, você entrou na ZF, não foi, Nelson? 84? Não lembro mais. Foi 85, daí eu fui trabalhar com vocês e no comecinho de 87, quando terminou o Senai, daí eu já fui trabalhar direto com vocês. Sim. O Zé Maria lá, o pessoal Vulcânio, Evandes, na época. Uhum. Nossa, que quadrilha, cara. Eu vou deixar um registro aqui que o senhor Vulcani Sênior foi convidado, mas ele disse que não ia participar, que ele não sabia como é que funcionava, ele estava meio inseguro. Então vou deixar isso aqui gravado para a posteridade. Meu Deus. Por favor. Legal. Muito bom. Mas aí, então, eu acabei sendo o último, então. Eu entrei trabalhar em 2006 pela ZF. Nossa, quase 30 anos depois do Guasa. É verdade, quase 30 anos mesmo. Eu tive a honra de ser estagiário do Guasa, de absorver essa experiência aí, igual um Highlander. Você sabe que quando você foi começar a estagiário lá no departamento, seu pai ligou pra mim, né, Rafa? Ah, mas não tenho dúvida. Ele ligou pra mim. Ele ligou pra mim, Guasa, puta, o Rafa vai entrar aí. Eu falei, pode ficar tranquilo, manda ele pegar no nosso departamento aqui, pode vir tranquilo. Aí, como é que é? Ele falou, aqui é tranquilo, aqui é sossegado, pode deixar do meu lado aqui. E aí deu tudo certo. Aí sabe como é que é? A gente sempre quer um escravo a mais, né? Sabe como é que é? A gente falava que lá não era estagiário, era escraviário, né? Era escraviário, era isso aí. Mas era legal demais. Muito legal, é verdade. Sabe que eu lembro, assim, acho que a memória mais antiga que eu lembro no escritório, tinha um acampamento de férias antes na empresa, né? Não sei se todo mundo lembra disso. E eu tinha, sei lá, acho que eu tinha uns 6, 7 anos. E meu pai, claro, já ativo fixo da empresa, né? Ele já estava lá. Uhum. E eu participei 2 anos desse acampamento de férias. Daí a gente ia lá, dormia 2, 3 dias lá no clube da empresa e num dos anos teve um tour pelo escritório, então a gente entrou na fábrica no final de semana, meio que passou assim por cima na fábrica, foi visitar os escritórios, e eu lembro, cara, da sala da engenharia, que era aquele mar de pranchetas gigantes, né, não tinha computador. Prancheta verde. Isso foi em 89, provavelmente, e era só prancheta, né, e não tinha computador, e desenho naquelas folhas gigantes, e é a imagem que eu tenho, cara, do escritório antigamente, foi a primeira vez que eu vi um escritório assim, pessoalmente. As pranchetas elas foram até 91, 92, mais ou menos. Depois começou a entrar o CAD lá na ZF, né, na empresa. Eu quando comecei a trabalhar, comecei em 78, né? Eu trabalhava numa empresa ali na Avenida Independência, que era a fábrica de aço paulista Faço. A prancheta era geral, todo lugar tinha a mesma coisa, era tudo prancheta e técnico. Mas a parte do escritório que tinha na Faço, não existia literalmente nada em termos de computador. Era literalmente tudo papel. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu era estagiário do colégio técnico. Aí eu trabalhava na parte administrativa de um almoxarifado da área de manutenção. O estágio nosso era na área de manutenção, então eu trabalhava na área de manutenção. O controle das coisas lá era feito através de uma coisa, você sabe o que é? Chama ficha Cardex. Deus me livre. Sabe o que é isso? Não, eu não sei. É assim, ó. Imagina você tem que controlar um estoque, por exemplo, de algum determinado material. Cada material tinha uma ficha para você registrar a entrada e saída daquele material do almoxarifado. E ele tem uma gavetinha, que era uma gavetinha compridinha assim, devia ter uns 100 milímetros de comprimento a gaveta, assim, por uns 20 de altura. Era uma gavetinha comprida, devia ter um meio metro a gaveta comprida. Então você puxava, tinha um monte de gavetinha, uma em cima da outra, assim. Ficava uma parede de gavetinha. E dentro você puxava a gavetinha para fora, ela parava aberta. E aí você pegava uma requisição e lançava no estoque aquela peça. Por exemplo, chegou lá 20 lâmpadas, por exemplo. Você abria a gavetinha, cada item tinha um número, e você abria aquela gavetinha e lançava 20 peças. Aí quantos tem estoque? Tem 20, tem 30, sei lá. Aí fechava a gavetinha, lançava outra. Aí alguém requisitava alguma coisa. Requisitou, por exemplo, uma lâmpada. Você ia lá, pegava a requisição do cara e lançava no Cardex. Você abria a gavetinha com o respectivo número, abria a gavetinha e tinha lá 20 em estoque. Você lançava menos uma na data tal, tem 19 de estoque. Fechava a gavetinha e aquilo ali era o controle que se tinha de estoque, de entrada e saída de material. Então, trabalho quase que insalubre se fosse um estoque de alto giro, né? O cara o dia inteiro puxando gavetinha e achando a ficha. Não, a gente fazia o controle ali porque o nosso almoxarifado ainda era pequeno, porque era um almoxarifado ligado só à área de manutenção. O almoxarifado central da Fácil era gigantesco, o Cardex, porque tinha milhares de itens, e cada item tinha uma gavetinha, entendeu? Cada item tinha uma gavetinha, na frente da gavetinha tinha um determinado número, você abria lá e lançava cada uma por um. Era um negócio complicado, não existia, no computador não existia, né?
escritório e tudo que se imaginar no escritório, tudo era papel. Uhum. Não vai longe. Na ZF, quando o Nelson pegou isso daí, aquelas enormes mapotecas que tinha cheio de desenho em formato A1, A2, A0, lembra? A gente fazia os desenhos na prancheta, depois tinha que levar lá pro arquivo, onde ficava mais as outras meninas. Elas arquivavam, faziam cópias disso daí. Era um negócio artesanal mesmo, cara. Tudo vegetal. Papel, literalmente papel. Quando você entrava na engenharia, você ganhava um estojinho de caneta nanquim lá, cada um tinha o seu. Aí tinha os instrumentos de trabalho lá, né? Como chama? Compasso, tinha escalímetro. Essas coisas eu ainda tenho tudo em casa. Ainda tem um escalímetro que o Guazelli me deu lá, que na época era super caro. Ele comprou lá, acho que ele tinha 2, não lembro direito qual era a história. Eu sei que ele me deu, eu tenho ele até hoje. Que é o da Stadler, que era uma marca que era cara pra caramba. É a única coisa que eu guardei. O resto eu não tenho mais nada, não. O escalímetro era um triângulo. Não sei se você já viu isso aí, Rafa. Tinha várias escalas, assim. Já. Um chocolate Toblerone. Uhum. Isso, exatamente. Eu tenho um desse até hoje na minha gaveta que meu pai deu. Então, ele tinha várias escalas. Era legal isso daí também. Eu tenho um escalímetro e um paquímetro que era do meu pai, guardado. Igual fala que o cavaleiro medieval passava a espada pro filho, né? Meu pai me passou o paquímetro dele. Bem isso, né? Para você ter uma ideia como era o ambiente administrativo de uma indústria, por exemplo. Você imagina uma indústria grande, realmente, como é que seria, por exemplo, o controle de estoque? Isso, né? Ô, Guaza, só para ter uma ideia, por exemplo, um desenho 1-0, por exemplo. Quanto tempo, se eu for fazer um desenho hoje de uma peça, a mesma peça, qualquer coisa, sei lá, X, uma engrenagem, se eu for fazer o desenho em uma folha A0, quanto tempo você leva-se em média hoje e quanto tempo você levava em média para fazer quando era na prancheta, no desenho? Tem ideia, cara? Então, é o seguinte, funciona assim, hoje, né, eu trabalhei na prancheta, depois trabalhei na parte de computador também, né. Eu comecei a trabalhar na ZF em 85, em 89, se não me engano, 88, 89, começaram a implantar o microCAD na ZF. Então, nós somos os primeiros a receber o treinamento lá. Aí o que acontece? Quando nós começamos a fazer, eu achava que fazer desenho no computador não vai dar certo, porque eu demoro mais no computador do que eu demoro para fazer na prancheta. A prancheta eu traço as linhas ali rapidão, faço um estudo. O Mauro falou para mim assim, mas é que você não pegou jeito. O computador é muito mais rápido. Ele não é, insistia ainda. Eu falei, não é. É mais demorado. Eu falei, não é. Essa questão de você pegar o jeito. E quando você for refazer o desenho no outro, você só altera só as escalas dele, você altera as medidas. Na época chamava stretch, não é isso, Nelson? Você alterar as medidas? Exatamente. Na memória até que tá mais ou menos. Você dava um stretch lá, então a medida era 100 e passou para 200. Dava um stretch e passava para 200 automático e já alterava tudo, entendeu? Bem legal. O microCAD ainda é bem simples. Mas depois, quando veio o Professional CAD, depois o Ideas, aí melhorou muito ainda, né? Melhorou muito. Mas o tempo que levava na prancheta, você no começo era difícil, você não conseguia fazer, você achava que na prancheta era mais rápido. Você imagina que vai ser mais rápido, rapaz? Você tem que traçar lápis, depois tem que passar nanquim em tudo, cometer um erro sem raspar com gilete. Então, hoje é muito mais rápido. Hoje é uma moleza para se fazer. Moleza que eu falo assim, para quem tem a prática devida, né? Cara, quando eu entrei em 98, eu entrei na qualidade, né? Eu me lembro de não ter mais pranchetas. O que tinha era os desenhos, eles não eram ainda digitalizados, né? Então ainda tinha aquelas gavetonas enormes, tinha o pessoal que tinha na época terceirizada da Xerox, eu não lembro se ainda era interno, né? A gente ia lá, fazia uma solicitação, tinha que fazer várias vias, aí eles tiravam cópia, né? Eu lembro de ir da qualidade, pedia 20 desenhos, e arquivava tudo, cara, era isso, mas eu não peguei essa época da prancheta. Quando começou a expandir o CAD lá para todo mundo, depois que eles fizeram esse primeiro treinamento, nós começamos com um esquema de revezamento lá, não sei se o Guazelli lembra disso. Lembro, hoje. Que a gente entrava, tinha turmas que entravam das 6 às 2 e a gente entrava das 2 e até às 11h09 da noite. Para poder usar o AutoCAD. Não tinha computador para todo mundo, né, Nelson? Exatamente. Aí eu fiz bastante tempo com o Guazelli, lembra, Zé? Eu tive vários parceiros de revezamento lá. Eu fiquei mais tempo fazendo revezamento, era eu e o Nelson. Depois eu fiz revezamento com o William Rizzo, também foi parceiro meu de revezamento. Revezamento com o Milton. Lembra o Milton? Lembro. Ele era policial, cara.
Era policial antes de trabalhar na ZF. Agora você imagina ele rendendo o pessoal com essa voz, né? Que ele tinha, ninguém respeitava. Fala fino, era o Milton Fala Fino que a gente falava, né, Zé? O Milton Fala Fino, ele era a voz dele. Quanto mais ele levantava a voz, mais fino ele falava. Imagina ele estressado, era um caos, assim, cara. Era estreia total, Sabe o que eu fazia? Eu ia na produção e ligava pra ele, sabe? Só pra escutar a voz dele. Aí eu falava, quem tá falando? Ele falava, Milton. Quem? Milton! Quem tá falando? Milton! Quando ele gritava, ele afinava a voz, porque eu rachava o cano da risada. Ele ficava bravo mesmo, cara. Ficou bravo. Quando começou lá a parte de computação, foi bem radical, realmente, né? Depois eles foram começando a tirar as pranchetas, né? Daí todo mundo foi obrigado a começar a trabalhar no computador. No começo ficou meio mesclado, né? Você trabalhava na prancheta também e no CAD. Depois de um tempo não podia fazer na prancheta mais. Aí foram eliminando as pranchetas. E daí começou aqueles escritórios de projeto, lembra? Que eles começaram a redesenhar bastante coisa lá da New Windows, tinha uma outra lá da AVK também. Muita coisa que o pessoal já ia refazer o projeto fazia em CAD. Tem muita coisa que era terceirizada também, que a gente não conseguia fazer todos os projetos, né? Então, os terceirizados, numa época eles traziam também papel vegetal. A gente dava um estudo, um papel vegetal fininho. Você lembra disso, Nelson? Lembro, o papel era um horror aquilo ali. Era um papel vegetal bem fininho. Então, você fazia todo o estudo a lápis, por exemplo, tudo em escala certinha. A gente projetava o que queria do dispositivo, passava o estudo para ele com um número. Aí levava o escritório dele, detalhava tudo no papel vegetal, tudo em nanquim, certinho, e depois trazia desenho para a gente projetar, desenhado já, entendeu? Aí a gente arquivava lá nas mapotecas, né? Depois mandava construir, fazia as ordens e tal. Né? E depois de um tempo, os escritórios passaram a fornecer já um número digital, né? Não seria exatamente o que é hoje, mas eles traziam um disquete, lembra, Nelson? Lembro. Trazia um disquete. Então ele desenhava lá no computador dele na casa dele, trazia um disquete. Aí ele descarregava lá no computador da ZF e entrava no sistema, entendeu? Queria descarregar só em um computador, era um só computador, uma coisa assim, né? Porque tinha todo um problema com vírus, com segurança, né? Era um... Não, hoje não existe nem comparação. Quando começou esse negócio do computador aí, até, você vê, essa parte terceirizada do computador já tinha passado uns 10 anos, mais ou menos. Quando nós começamos lá em 89, até 99, até um pouco antes que começaram a entregar esse negócio já no disquete, passou aí quase 10 anos a gente trabalhando no computador já, 89 para 99. E eles entregavam antes, mas antes entregavam papel vegetal, né? A gente projetava e passava para eles. Depois de um tempo, eles passaram a projetar também. Eles faziam os projetos também, daí cobravam um projeto, hora de projeto. A gente pagava, a gente fala ZF, né? A ZF pagava por hora para eles. Então, por exemplo, um formato A2 tinha uma quantidade de horas, sei lá, 9 horas. A fazenda era 18. E tinha um valor que a ZF pagava por hora. Sei lá, por exemplo, cada hora valia, por exemplo, sei lá, R$10, por exemplo. Ele fez 100 horas de desenho e ele ganharia R$1.000, por exemplo, entendeu? Nessa época aí que quando eles começaram com essas coisas do CAD, muita gente relutou. Eu fui de um deles, assim, mas com o tempo eu vi que foi muito bom, porque a gente tinha muito trabalho. Eu trabalhei um tempo com o layout lá da fábrica, quando fizeram aquele ala 4 ali. Eles tinham que a gente trabalhou, eu trabalhei um bom tempo com ele também. Ele tinha o layout de todas as máquinas impresso, né? As pastas e templates que a gente falava. Aí você tinha que pegar aquela pasta, tirar uma cópia, recortar, colar. Era um trabalho artesanal, assim, sabe? Lembra? Teve uma vez, cara, a gente estava terminando o layout da ala 4. O que eu fiz? A gente parou para almoçar, isso era uma quinta-feira. Eu parei para almoçar e eu, muito imbecil, peguei a pasta de layout e coloquei em cima de uma lixeira que tinha no nosso setor. Tava tirando cópia, né? O que aconteceu? A mulher da pastina passou, a pasta que estava em cima da lixeira e jogou fora. Aí, resumo da ópera. Na sexta-feira, nós fomos parar no lixão, lá em Sorocaba, ele e a Edna, para buscar essas pastas, para achar no lixo da empresa. Achamos as pastas e a gente trabalhou sábado e domingo para refazer o layout, porque a gente não tinha terminado, né? Tava tudo ali nas pastas, para tirar cópia, para fazer as coisas. Então, eu dei graças a Deus, porque no CAD era muito mais tranquilo, né? Aí tinha o povo que burlava lá o negócio de mexer nas costas, na cota, né? Que em vez de colocar a cota correta, só alterava o texto lá, lembra disso, Zé? Aí vai dando aí virou um termo, né? O verbo afaustinar. Você está afaustinando, que era o Faustino, um cara no Brasil, ele fez um negócio fora de escala. Entendeu? Sabe como é que é? Assim, a quarta era 100. Ele pegou, para não mexer no desenho, estava com pressa, ele pegou, entrou lá, deu um out of scale, né, que tinha lá, isso. E alterou de 100 para 120. E gravou, ele fez o desenho e imprimiu, ficou fora de escala.
Aí nós inventamos o verbo. Você está afaustinando. Não pode fazer nada faustinando. E aí virou tudo que a gente fazia de errado. O pessoal falava, você está faustinando sua vida, cara. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Cara. Vai errar, Faustino. Ô, Faustino. Deixa eu perguntar, uma coisa que a gente tá falando aqui que começou o computador e aos poucos as pranchetas foram indo embora, mas é como hoje, né? Não tinha internet, não tinha nada interconectado ainda, era só o computador lá isolado com software. Como é que funcionava o controle de versão de desenho? Funcionava assim. Imagine você, a gente trabalhava na área de planejamento, né? Então é planejamento, não é a área de engenharia de produto que a gente trabalhava. Uhum. O controle do índice de desenho positivo e de produto era através de uma letra que tinha na legenda, Rafa. Acredito que seja assim até hoje, só que controlado no computador, certo? Imagine lá, a modificação item A, B, C, D, e ainda até a letra que tinha lá. Versão, por exemplo, Z. Uma versão que tinha lá é a D, por exemplo. Só que é assim, para você fazer eu vou fazer um dispositivo novo. Tinha um caderno onde tinha uma sequência de números. Então, na época tinha um sistema chamado sistemas F de numeração. Cada tipo de dispositivo tinha uma letra. Por exemplo, furação era 9B, controle era 9P, pífica era 9A, porta era 9T. Porta era 9T lá, que eram as coisas de layout que a gente fazia, usava tudo 9T. Então, daí o que você fazia? Vamos imaginar, você fez um desenho lá, um dispositivo de controle, por exemplo. Você sabia que dentro da pasta do sistema de numeração ZF, tinha lá que tipo de dispositivo de controle que você ia fazer, tinha uma numeração específica. Por exemplo, se fosse acima de 50, 9P 50 para cima, era dispositivo, por exemplo. Se fosse 9D 40 e alguma coisa, era ferramenta. Acima de 50 dispositivo, abaixo de 50 ferramenta. Pegava um dispositivo, por exemplo, de furar. Brocas, os números eram 9B40, 9B30, 9B12, dependendo do tipo de broca. Os dispositivos eram 9B50, 9B51, 9B60, dependendo do... E quando tinha projeto compartilhado com outras plantas, a gente tem muito projeto com a Alemanha, né? Tinha um desenho compartilhado, como é que fazia antes da internet? Quando nós começamos, as cópias dos desenhos de produto vinham de São Paulo, tirava uma cópia e mandava pra gente. A gente não tinha nem máquina para tirar a cópia do desenho. Vamos por assim, o cara de produto ia receber o desenho, ele recebia o desenho em papel. Fazer um orçamento. Então lá no papel, porque o índice que você comentou, tinha lá o índice, por exemplo, era o D. Eu sabia que o dispositivo tinha, o produto era o índice D. Se tivesse uma cópia com o índice B, de banana, por exemplo, ele sabia que estava desatualizado, porque o índice D era o último que tem que ser feito. E tudo que vinha da Alemanha, vinha tudo através de papel. Imagina, hoje é super difícil imaginar a logística disso, né? A gente, durante o projeto, o desenho muda o tempo todo, né? Você está o tempo todo revisando, achando ajuste. Fico imaginando um projeto compartilhado entre dois países, você tem que mandar por correio, que já era muito mais lento naquela época, né? Um papel com os desenhos, com o projeto. Chegar no destino, já tinha mudado de novo a versão da origem. O nosso planejamento, lá no planejamento que a gente fala, não é engenharia. Hoje a gente fala engenharia de processo. Antigamente chamava de planejamento ou engenharia de produto. Recebia o projeto, o desenho do papel do produto, e daquele desenho do produto você projetava todos os dispositivos para todas as operações. Lá no desenho do produto tinha uma determinada letra. Então, você pegava lá o roteiro de fabricação, do plano, tinha lá, vamos imaginar um produto lá, sei lá, 0070... Falando da Valtra, 314-288, por exemplo, que é um que eu lembro, um eixão que tinha lá. Pegava lá, por exemplo, o desenho de produto para a gente, tinha lá, o índice era o índice C, por exemplo. Você planejava todos os dispositivos para aquela peça, o iniciamento vai ser torneado, depois vai ser furado, vai ser fresado, depois vai para a retífica. Você faz todos os dispositivos, por exemplo, todo baseado no índice C. Quando você recebia o plano de processo do produto, as diversas operações, lá era marcado o índice de modificação do desenho, o índice C. O desenho que você tinha que usar para fazer o projeto era o índice C. Vamos supor, você recebeu lá o índice D, mudou o desenho do produto, acrescentou, por exemplo, um furo no produto, veio o índice D. Você dava aquele plano, daquele roteiro de fabricação, tinha uma modificação nele, no roteiro ali, 001, 002, na sequência de uma folha que ficava anexada às operações, anexava lá, por exemplo, 002, modificação de produto, número tal, índice D. Índice C, por exemplo. Passava para o pessoal do projeto, ele ia ver o que mudou no projeto.
Mudou fura, a distância não é mais 100, agora é 80. Você tem que alterar o dispositivo. Vai alterar o dispositivo? Vai. Então você vai lá, pegava o dispositivo, fazia a modificação, registrava no desenho do produto, que você fazendo aquela modificação devido à modificação do desenho do produto. Registrava no desenho do dispositivo aquela modificação também. Uhum. Aí uma ordem de serviço, mandava construir na fermentaria ou mandava alterar. Quanto, vamos por assim, não voltasse tudo pronto o dispositivo, você não liberava aquela modificação, então ela não entraria no sistema, entraria em validade, entendeu? Entendi. Vamos supor, passou lá 2 meses, por exemplo, alterou o dispositivo, tá tudo certo, retornava pra gente. Não, agora tá tudo certo. A pessoa lá, o planejador, liberava aquela modificação. Tinha que ter sido alterado. Aí trocava as cópias do desenho do produto lá na produção. Então, alguém ia lá, pegava a cópia do índice C e dava o índice D. Aí já tinha a medida nova do produto. Aí tem que pegar o dispositivo já alterado, entendeu? No caso aqui, para quem está ouvindo, né, a gente está falando tudo do dispositivo de usinagem, né, que vai dar o suporte lá, o apoio para a peça ser fabricada no fim. Eu era controle de qualidade, né? Então, esse caso que o Gozelli falou, eu lembro que eu recebia o desenho com a versão nova, então mudou de C para D. Eu recebia essa e eu tinha que devolver a versão C. Porque eu tinha o controle de todos os desenhos, que ficavam no controle de qualidade ali na época, né? Porque a produção também usava aquilo. Se a gente não trocasse, corria o risco de você produzir com uma cota errada, né? Sem dúvida, é complicado. Engraçado que isso acontece até hoje, mesmo com o computador, isso não mudou nada. Mas você sabe, Rafa, olha só, começaram a implantar um sistema de computador na ANSEF. A gente tinha um que chamava terminal, era um terminal, só a Regina, que era a secretária da Maria lá, que mexia no terminal, só ela. A gente só dava um papel para ela, ela entrava e registrava. Quer dizer, ele pegava o número do desenho, registrava num caderno. Então eu registrei no 9EB, o Nelson registrava no 9EB, no final do dia 5 pessoas registraram 5 dispositivos novos. E a Regina pegava aquele papel, ela entrava no sistema, para entrar no sistema, aquele número para ficar reservado. Aí ela pagava a folha, uma borracha, ficava o último número que foi lá. Vamos supor, tinha lá o 020, o 021, o 022. O próximo seria o 023. Então ela registrava a tinta na parte de cima, ali arriscada, e colocava lá, o último é 023. Você sabia que o próximo que você ia pegar era o 024, por exemplo. Aí eu pegava o 024, eu pegava o 25, 26. No final do dia, ela fazia esse processo de novo. Ela registrava no computador e deixava liberada daquela folha de papel. Qual que era o próximo na sequência, entendeu? Legal. Só para saber, né? A ZF, desde que eu trabalhei, nós passamos por 3 sistemas de controle. O primeiro que foi implantado era o IBM. O IBM ficou por um tempo, veio o Triton. O Triton saiu e daí que veio o SAP. Não lembrava do Triton, verdade. Caraca, velho. O Triton ele é o segundo sistema na ZF, o primeiro é o IBM. Às vezes, se vocês pegarem desenho, hoje não sei como é que tá, né? Mudou tudo, mas tinha lá muitos desenhos que estava marcado o nome do desenho e depois, por exemplo assim, dispositivo número tal, não é, dispositivo de controle, na frente está escrito Gozelli. E eu perguntei, por que estava meu nome na frente do nome do dispositivo? Do IBM, pro Triton, eles ficaram com medo de perder tudo, perder as referências. Então o que eles fizeram? Eles pegaram na frente do nome do dispositivo, eles colocaram o nome de quem fez. Para pelo menos uma referência para saber quem fez, se precisasse fazer uma procura lá em cima do negócio, se perdesse tudo, entendeu? Tem uma época que aparecia, pô, por que você pôs seu nome no nome do dispositivo? Eu falei, eu não pus, quando migrou isso aí do IBM do Triton, eles fizeram isso. E o sistema do IBM, ele era bem rudimentar, realmente. Ele era rudimentar. Foi o primeiro que a ZF começou lá. No tempo, nós passamos a registrar o número do desenho no IBM. Velho, hoje a gente tem e-mail, WhatsApp, a comunicação funciona super fluida, né? Nem sempre, mas enfim. Como era o sistema de comunicação? Que, por exemplo, você tinha a ala também, né? Como que você comunicava, sei lá, com áreas diferentes? Não tinha e-mail. Você tinha que... Como é que era? No telefone? Você tinha que ir andando até o lugar? Como funcionava para registrar, fazer as coisas? Como é que era? Tinha memorando. Estou memorando, É assim... Quando o negócio foi oficial, realmente, vamos supor, você queria pedir um negócio oficial para o departamento, você fazia um memorando, de fulano para ciclano, o assunto, assinava, aí você levava para o cara lá a cópia, junto com alguma coisa que você estava solicitando. Então, o malote. O office boy que passava no malote, tinha uns envelopes assim, que você marcava de fulano para ciclano. Aí, por exemplo, de Gozelli para Nelson.
Aí sigla do departamento, FA não sei o que para F não sei o que. Aí você amarrava uma cordinha no envelope assim, né? Você fechava o envelope, era uma cordinha. Você já viu isso aí, Rafa? Um pouquinho redondo no envelope assim, uma cordinha. Lembro. Você colocava o dentro, você fechava o envelope e amarrava uma cordinha. Aí deixava ali, tinha um suporte em cima da mesa. O boy passava, pegava aquilo ali e via para onde que era. Aí vamos por ele, pela sigla ele sabia onde que era. Aí levava da minha mesa para a mesa do Nelson, por exemplo. Aí eu recebia aquilo lá, fazia o que tinha que fazer, aí mandava de Nelson para Guazelli, por exemplo. Aí ele rabiscava o meu nome dele e deixava só o de baixo. O cara sabia que era a última, tinha um monte de linha no envelope. Todas as linhas jogava o envelope fora. Para ilustrar, né? É super comum a gente ver em filme, em série americana, aquele cara passando com um carrinho com um monte de carta no meio do corredor dos cubículos, né? Das baias, e do carta na mesa de todo mundo. É aquele cara, né? Cara, exatamente. Era um boy que fazia, um moleque que fazia isso daí. Ele fazia serviço do correio, ele que falava, né? Malote que falava. Ele passava de todos os departamentos. Tinha um horário que ele passava de manhã, passava à tarde, tinha um horário, uma rota que ele fazia, vamos dizer assim. Esse era um dos sistemas de comunicação. Ainda tinha os memorandos que você fazia, né? Tinha que mandar um memorando. E-mail não existia ainda. Não tinha e-mail, não tinha zap nem pensar, né? Então, o memorando era muito... Aqui tem mínimo de foto, não tem quase foto, né, Nelson? Não, quase nada. A gente não podia nem tirar foto lá dentro. Tirava foto escondida. Você tinha que levar máquina, é proibido entrar máquina na fábrica. É uma máquina, entendeu? Não tinha foto. Hoje com o celular, você tira foto, filma, faz de tudo. Eu lembro que a gente começou a usar a câmera fotográfica quando eu trabalhava lá com seu pai, Rafael. Que nós começamos a fazer a instrução de trabalho. Aí ele tinha uma máquina lá que gravava num disquete. A gente era uma câmera gigantesca. Aí cada disquete cabia 12 fotos. Aí eu tinha que andar, eu parecia um louco lá, sabe? Que tinha um monte de caixinha de disquete pendurado tudo quanto é bolso, porque eu tinha que tirar foto de todo o processo para ele, do passo a passo de como montar as máquinas lá. Pegava disquete por disquete, aí colocava no computador. Esse era o trabalho nosso lá. A gente não podia nem tirar foto. E aí a câmera ficava só comigo, que seu pai deixava comigo lá. Aí quando alguém pedia emprestado, eu ficava com o crachá do cara, porque a câmera era super cara na época, né? Tinha essas câmeras aí, essa câmera que ficava comigo ali, e eu fui me matar, porque eles iam pedir as coisas pra mim, eu falava, preciso deixar seu crachá, porque você tá tirando foto aqui dentro, o que você vai usar? E eu anotava, eu falava, você vai aonde, tira foto aonde? E uma vez, até um operador de máquina lá, quando a gente começou a fazer isso daí, ele falou, viu, por que você tá tirando foto do meu processo? Vocês vão mandar a gente embora, porque não sei o quê? Tá fotografando o que eu faço? Eu falei, não, gente, a gente só tá documentando pra todo mundo operar essa máquina, assim, sabe? Então, falando sobre essas coisas de tirar foto, a gente era muito, muito controlado. Uma última coisa que eu queria perguntar para vocês antes de fechar. Tem alguma história que vocês lembram legal da transição de tecnologia ou das várias fases aí que vocês contaram sobre as mudanças de processo do escritório que é legal contar? Para mim, eu acho que a fase que mais marcou foi a época do nosso revezamento que a gente fazia à noite, que eu fiz muito tempo com o Guazelli, sabe? E eu, apesar de tudo, eu sempre fui muito cagão. Eu não gostava de ficar à noite no prédio lá de jeito nenhum, sabe? Aí eu falei, ele falava assim, eu vou descer na fábrica, eu ia junto, sabe? Eu não ficava de jeito nenhum sozinho, porque qualquer porta que rangia eu já saía correndo, sabe? E que ele desceu sozinho e eu fiquei. Ele falou, não, a gente tinha costume de tomar chá à noite lá. A gente sempre comprava um chá e tomava um chá lá, sabe? Antes de vir embora. Eu falei, então eu vou fazer o chá aqui na cafeteria da Lucinei e você vai rápido lá na fábrica. Aí, fora, ele não desceu na fábrica, ele ficou escondido lá, ficou uns 10 minutos, ele entrou rastejando ali. Ele foi abrindo porta por porta da engenharia. Cara, eu tava chamando minha avó, já falei, pronto, alguma coisa vem buscar que eu vou morrer nessa merda aqui sozinho. Ele entrou rastejando umas 3 divisórias, abrindo porta, cara. Quando eu vi que era ele, mas eu fiquei muito bravo, assim, acho que eu fiquei quase uma semana sem falar com ele dele, tão bravo que eu fiquei, cara. Você lembra agora, né, Zé? As coisas que mais me marcaram, assim, na época do revezamento, fora o fato que eu aprendi bastante, que foi uma escola, mas as coisas engraçadas, assim, o que eu sempre conto pra todo mundo quando eu encontro é essa história aí do susto à noite, aí, que me acertou bastante na época, assim, sabe? Foi daí que acabou o revezamento à noite. Então, eu não quis fazer mais, Mais uma vez, rapaz, e aconteceu, você sabe Sei. Eu morri de medo, sabe, de fantasma. Morreu um cara no nosso departamento lá, o Conde, sabe? Meu Deus do céu. Meu Deus. Lembra que era o Conde Drácula? Que eu apelidei ele de Conde, porque ele era parecido com o vampiro, sabe? Ele era uma cara magra, ele já morreu, inclusive. Ele parecia um vampiro, né? Ele parecia um vampiro mesmo.
E o Conde sofreu um acidente e morreu, sabe? Aí eu sabia que o Conde vaga à noite aqui. Ele falou isso pra mim, eu morro. Olha, se pergunta pro Nelson, pros caras aí, ó, a gente escuta até corrente arrastando aqui à noite. Diz que é fantasma aqui à noite, o nego já morreu. E ele ficou aqui na cabeça, sabe? Aí no dia, eles estavam fazendo hora extra, era um sábado, ele entrou às 6 para ganhar uma hora a mais, sabe? Então tava escuro. Eu fui beber água, lembra da cozinha, era logo em cima da escada, lembra, Nelson? Lembro. Lembra disso? Aqui tem uma cozinha onde tava o café em cima da escada. Lembra, acho que tá lá ainda, acho, se eu não me engano. Tá lá. Na aula 4. Aí o senhor chegou e ele teve que trocar o galão, não tinha água para ele beber. Tava escuro, não tava nada aceso, ele subiu direto da escada, só beber água não tinha, ele pegou o garrafão ali, pegou a faca e começou a cortar, sabe? Começou a cortar o garrafão, nisso entrou lá embaixo na porta, abriu a porta sozinho, aquela escuridão, né? Do escuro. Quando o Silvio botou o galão e levantou o galão do chão, ele fez assim pra colocar o galão em cima, sabe? Depois de vida achou que era um fantasma. Ele derrubou o caderno, o calculador, largou tudo lá, foi para a linha da produção, só voltou quando clareou o dia. E aí, tá curtindo o MC1, o podcast do Meu Café Primeiro? Então vai lá no nosso blog, deixa seu comentário, dá uma olhadinha nas nossas matérias, nas nossas piadas, memes, tudo sobre o mundo corporativo. Você encontra o nosso blog em meucafeprimeiro.home.blog. Tem também a nossa página no Facebook, deixa seu like, seu feedback é muito importante pra gente. Obrigado por escutar e até a próxima. Um abraço.